O time do Novo Horizontino, tecnicamente, é um time horroroso, é meio de tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. É por isso que não passou com sustos, porque o Corinthians jogou mal, jogou para ser eliminado se fosse um time de Série A, mais ou menos, por exemplo. Mas, né, ganhou no finalzinho na individualidade. O Corinthians, no coletivo, muito mal, né? O técnico Dorival Júnior insiste em alguns erros que me preocupam bastante. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Dorival falou que espera a chegada, né, de reforços em breve, né? Ele disse aqui, o Dorival já sabe, até porque vocês perguntaram aí no chat, tá? Deixa o like aqui. O Dorival já sabe que a chance do Yuri Alberto deixar o Corinthians é muito grande, tá? O Wolverhampton da Inglaterra, que é o time, né, que o técnico Vitor Pereira comanda, está realmente interessado no Yuri Alberto. A informação do craque Neto é verdade. Aí os valores da proposta não tenho, mas o Neto disse que são 35 milhões de euros. Estamos falando em mais de 200 milhões de reais, lembrando que o Corinthians ficaria com metade, né? E 122 milhões, algo assim, que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Os outros 50% é do Zenit, pertencem ao Zenit. E o Dorival, sabendo disso, que é um centroavante, né? Se o Yuri ficar, a ideia é trazer um centroavante ali de bom nível, mas nada, né, midiático, nenhuma estrela, né, por exemplo. Mas se o Yuri sair, e como ele está sendo avisado que a chance é grande, aí a ideia é contratar um jogador top de linha. E a patrocinadora master do Corinthians já se colocou à disposição. Só que existe muita coisa. O Augusto Melo deve sair. O Augusto saindo, quem assume é o Osmar Stabile. E a patrocinadora deve ficar. E a patrocinadora quer, né, ajudar o Corinthians a trazer um camisa 9. Um camisa 9 interessa para eles. Eles gostam disso, curtiram o Memphis. Então já se colocaram à disposição para ajudar, seja quem for o presidente, a trazer um camisa 9 midiático. De novo, voltamos nessa história do midiático. Corinthians entra em campo mais uma vez no esquema 4-1-4-1. Meus amigos, isso me preocupa muito, tá? Nós temos aí uma divisão de culpas pelo futebol ruim do Corinthians. E não adianta, né, também vir aqui, classificou, temos que comemorar. Abaixa a bola, tá? Comemorar, eu já comemoro a hora que eu quero, quando eu quero, já comemorei ali, já fiz assim. Agora é a hora da realidade, entendeu? Ou então você quer viver de ilusão, vai para outro canal. Lá tem um monte de ilusão nos outros canais. Que eu fico, desculpa, porque eu fico bravo, velho, com a atuação do Corinthians. Esse Novo Horizontino é meio de tabela de Série B, e se fosse um time bom, a gente tinha perdido o jogo hoje. Sério. Se fosse um time melhorzinho tecnicamente, a gente tinha perdido.
Aliás, foram 2 chances de gol no primeiro tempo do Novo Horizontino, que jogou melhor a primeira etapa, marcou alto, roubou bolas do Corinthians. Foi uma vergonha o que eu vi hoje na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino, no primeiro tempo, subiu um pouco a marcação. Aliás, subiu um pouco, não. O Novo Horizontino marcou alto os 25 minutos iniciais do jogo. A zaga do Corinthians dando bico para frente, bico para o lado. E aí o Novo Horizontino marcou alto, roubou bolas, teve 2 oportunidades, chegou 38 minutos do primeiro tempo, morreu. Se o Novo Horizontino fosse um time de Série A, com preparo físico e com algum outro jogador ali melhor tecnicamente na frente, se tivesse aquele Robson que estava no Campeonato Paulista, a gente ia perder esse jogo. É porque eles não tinham qualidade. O Novo Horizontino cansou no início do primeiro tempo e eu pensei comigo, vamos classificar por causa disso. Até comentei com um amigo meu, o Novo Horizontino cansou. E aí não completei para ele, mas na minha análise já pensei, no segundo tempo vão voltar mais mortos, o Corinthians vai parecer que melhorou, mas não é que o Corinthians melhorou no segundo tempo, o Novo Horizontino que cansou. O Novo Horizontino, no segundo tempo, não aguentou, né, a pressão, nenhum time vai aguentar, ainda mais time de Série B, aguentar marcar alto como marcou o Novo Horizontino no primeiro tempo. O Novo Horizontino foi mais rápido, as linhas subiam mais, até o lateral do Novo Horizontino passava do meio campo, os laterais do Corinthians não, porque um não é lateral, e o outro, quando passa numa nhaca tremenda. E aí, meu amigo, o Corinthians entra em campo com o mesmo esquema do Novo Horizontino, ou o Novo Horizontino entra em campo com o mesmo esquema do Corinthians. Na verdade, as 2 equipes jogaram no 4-1-4-1. As 2 equipes jogaram no 4-1-4-1. Bateu, né, linha com linha, enfim. Foi um jogo horroroso, um jogo de dar sono, mas nem susto a gente tomou no segundo tempo. A gente não fez nada, não levou muitos sustos. Foi um jogo horroroso, não teve nenhum susto para acordar. Ai, meu Deus, não, o jogo foi ruim. O jogo foi horroroso, tá? Só que é o seguinte, o time grande é o Corinthians. Quem joga em casa é o Corinthians. Quem joga em casa é o Corinthians. Então, meu amigo, é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Classificou, pô, importante classificar, início de trabalho, tá mal, velho. Tá mal, não tem evolução nenhuma. Tá mal. 4-1-4-1, já é um grande erro que eu tenho falado e batido nessa tecla. Dorival Júnior, ouça o que eu estou dizendo. Esse time do Corinthians no 4-1-4-1 vai sucumbir. Vai sucumbir. E você não vai aguentar. Eu tô avisando, tá? Corinthians jogou 4-1-4-1, claro que não arma o jogo no 4-1-4-1, arma com linha de 3, mas com Félix Torres, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri. Maicon entre as linhas. Cara, que partida horrorosa do Maicon. De novo. Maicon entre as linhas. Depois, na segunda linha, né, Romero. Nossa, que horror. Romero, tá? Romero, Ranielli, Bidon e Coronado. Meu Deus do céu. Dessa linha de 4 aqui, não, desse meio campo todo, cara, nós vamos ter que fazer uma votação quem foi pior. Vou te falar que é difícil chegar a uma conclusão. Quem foi o pior em campo? Michael, Romero, Bidon, Ranielli ou Coronado? O meio-campo inteiro foi horroroso. E ainda tem o André Ramalho e o Kaká. O Félix Torres foi o melhorzinho, de novo. Félix Torres. Por incrível que pareça, parece que eu estou fazendo um pós-jogo de domingo. Os 2 jogadores que se salvaram no Corinthians, Félix Torres e Yuri. Por incrível que pareça, quem foi mal contra o Santos foi mal contra o Novo Horizontino. Quem foi bem contra o Santos foi bem contra o Novo Horizontino. Tô certo ou tô errado? Michael é um ex-jogador em atividade. Eu acho que ficou bem claro hoje contra o Novo Horizontino. Teve um lance que o cara saiu atrás, a bola, o cara recebeu um lançamento, saiu atrás, chegou primeiro, driblou o Maicon,
O Maico, o cara caiu, se levantou, o cara conseguiu a vantagem em cima do Maico de todas as formas possíveis. O Maico erra passe, o Maico pega a bola, só toca para o lado e para trás. Aliás, para trás ele é o campeão. Cara, como é que o Dorival... isso é coisa de treinador que tem as suas vaidades. Eu tenho 20 anos de carreira, tá? Toda vez que eu vi um treinador chegar num clube, o que ele faz? Aí ele pega o cara que está encostado, o goleiro que não jogava, aí começa a falar, eu descobri. São vaidades. Esquece essa vaidade, Dorival. O Maicon, não adianta você querer inventar, eu recuperei o Maicon. Você não vai recuperar o Maicon. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Porque também, vocês sabem que eu critico o 4-1-4-1 do Carille, critiquei o 4-1-4-1 do Silvinho, critiquei o 4-1-4-1 do Antônio Oliveira, você vai lembrar de alguns 4-1-4-1. Mas o problema não é o 4-1-4-1, porque no primeiro tempo nós tínhamos 2 times em campo hoje na Neoquímica Arena jogando no 4-1-4-1. O Jean era o entrelinhas do Novo Horizontino, o Michael entrelinhas do Corinthians. E as linhas eu já falei para vocês para a gente ganhar tempo. Mas você tinha um time atacando e marcando um alto no primeiro tempo, que era o time pequeno, o time menor, o time que era o visitante, jogando melhor que o time da casa. Com transição mais rápida, com lateral ultrapassando, com volante saindo, inclusive o volante entre linhas aparecendo na entrada da área para finalizar. O problema não é só o 4-1-4-1. O problema é você escalar o 4-1-4-1 numa uma proposta de jogo que não cabe para aquele time. Você está colocando a armadura de Saul em Davi, né? Quem conhece Bíblia sabe a analogia que eu estou fazendo. A armadura de Saul em Davi não cabe, não dá, não serve, não tem como esse time jogar no 4-1-4-1. E outra, Dorival Júnior, você está errando demais, né? E todo mundo viu que talvez alguém desconfiasse, o Samir não vai falar do Dorival, é o que eu mais falo. Você colocar o Ranieri na segunda linha para armar o jogo, eu já falei isso no segundo ou terceiro jogo pelo Corinthians. Tu achas que Ranieri é o novo Paulinho? Ranieri não tem condução de bola em velocidade. Não tem. Aquilo que o Paulinho tinha. Paulinho é habilidoso. Ranieri não tem passe bom. Passe horroroso. Ranieri se posiciona mal. Perdidaço em campo. Ranieri não chuta no gol. O Paulinho não passava um jogo sem chutar. Você põe o Maicon lento entre as linhas, o Ranieri sem categoria para jogar, para ser o transição, e o Dorival Júnior chegou colocando as peças tudo no lugar errado. Não tem jeito. Ó, o elenco deixa a desejar, deixa a desejar. E o do Novo Horizontino, então? Não, e o do Novo Horizontino? Se o elenco do Corinthians deixa a desejar, e o do Novo Horizontino? Então o que você tem que fazer? Tem que fazer o simples. Se você vai jogar com alguém pelos lados, mesmo que o Thales não seja fantástico, e eu não gosto, não acho um jogador bom, os ombrinhos mágicos, tem que ser ele pelos lados. Não pode ser o Coronado. Igual você fez no segundo tempo. Você colocou o Thales, não colocou? Aí Coronado por dentro, né? Carrídio aberto numa ponta, beleza. Só que esse time do Corinthians está acostumado a jogar no losango. Ah, eu quero fazer diferente. Losango. Losango, tá? Martínez de volante, Ranieri, Martínez e Carrídio, Ranieri, Martínez, Carrídio e Coronado, na frente, Thales e Yuri. Feijão com arroz. Eu não estou nem pedindo para você colocar o Bidu numa segunda linha, que é uma invenção minha, ou colocar o Kaique, que pode ser outra invenção minha. Eu estou falando para você usar a mesma coisa lá. Usar a mesma coisa já era melhor do que isso. Já era melhor do que isso. Tá? Elisângela, sua escalação bem melhor. E outra, Samir, eu não abro mão do 4-1-4-1. Eu vou jogar no 4-1-4-1. Então eu escalo o time também no 4-1-4-1. Entre as linhas, Ranieri. Segunda linha, Carrídio. Ranieri na primeira linha.
roubar e dar um passe, mais nada. E pelo menos tem mais saúde que o Maicon. Primeira linha. Segunda linha, Carrídio, Martínez, Coronado, ou qualquer outro aqui, o Bidon, qualquer outro, porque o Coronado também, Bidu, e lá na frente o Yuri. Se o Memphis tiver à disposição, Memphis e Yuri na frente, linha de quatro com Bidu, tá? Bidu e Carrídio pelos lados, por dentro você se resolve aí com outro aí, Martínez e um outro. Simples, não é, gente? Não é simples, hein? Pegar o Coronado, colocar na esquerda. O cara morre na esquerda. Você pega o Coronado aberto na esquerda. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não sei se eu critico o Coronado porque é uma nhaca tremenda, só que o Coronado, ele só vai funcionar jogando atrás de dois atacantes. Lembre-se que o Garro estava enfrentando umas crises no Corinthians no 4-1-4-1. E só passou a jogar bola no losango, atrás dos dois atacantes e com a inteligência do Memphis.